Jesus revela o maior dano que o demônio faz às almas. O demônio tenta fazer de tudo para nos afastar de Deus, seja colocando obstáculos nos nossos caminhos, causando danos em nossas vidas ou fazendo-nos cair em tentações. Mas tem uma coisa que ele causa em nossas almas que ofende imensamente o coração de Deus. Você consegue imaginar o que é? É uma dor que não se compara a 100 pecados cometidos, e talvez você tenha cometido ou até irá cometer em algum momento da vida e simplesmente não saiba. Em uma aparição à sua fiel serva Soror Benigna Consolata, Nosso Senhor disse o seguinte: se soubessem o quanto desagrada a Deus duvidar da sua bondade, por maiores que sejam os pecados ou crimes das minhas criaturas, eu estou sempre pronto, não só a perdoá-los, mas a esquecê-los, desde que os pecadores voltem a mim. É muito comum duvidarmos de Deus quando lidamos com alguma dificuldade ou quando precisamos de uma graça e não obtemos uma resposta. Mas independente da ocasião, se duvidamos dele, estaremos o ofendendo, e isso é um grave pecado. Mas ele mesmo disse que está pronto a perdoar os pecados e esquecê-los. A desconfiança é algo que nos afasta muito de Deus, tanto que ainda disse o seguinte: o maior dano que o demônio faz às almas, depois de lhes ter feito cometer o pecado, é a desconfiança. Se uma alma tem confiança, tem ainda o caminho aberto. Mas se o demônio consegue fechar o coração pela desconfiança, quanto tenho que lutar para reconquistar essas almas? Então, quando desconfiamos de Deus, nós fechamos o caminho que temos até Ele. E quando isso acontece, é Ele que luta para abrir esse caminho que estava fechado. E Ele ainda diz: escreve, minha benigna, escreve para que se saiba. É certo que 100 pecados me ofendem mais do que um. Se este um, porém, for de desconfiança, fere o meu coração mais do que os outros 100. Porque a desconfiança fere o meu coração no seu íntimo, e eu amo tanto os homens. Podemos dizer que a desconfiança é o que mais machuca a Deus. E isso que Nosso Senhor disse está de acordo com as revelações dele a Santa Catarina de Sena, que trocou de coração com ele. Os pecadores que no momento da morte desesperam da minha misericórdia, ofendem-me muito mais gravemente e me desgostam mais com isto do que com todos os outros pecados cometidos. A minha misericórdia é infinitamente maior do que todos os pecados que possa cometer uma criatura. Um fato que ilustra muito bem como a desconfiança nos destrói é o que aconteceu com São Pedro ao saltar da barca e se lançar ao encontro do Senhor. Caminhou a princípio com firmeza sobre as ondas. Os ventos sopravam com violência. O redemoinho se abriu diante do apóstolo e foi aí que ele tremeu, hesitou e logo começou a afundar. Homem de pouca fé, disse-lhe Jesus, por que duvidaste? Está escrito no Evangelho de São Mateus. Nos momentos de dificuldades, nós devemos ficar recolhidos aos pés do Mestre, e quando a tempestade vir, nós devemos redobrar nossa atenção em direção a Ele, e não desviar nossos olhos. Porque se hesitarmos, iremos afundar. Então, não permita que nenhuma situação lhe faça duvidar de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, porque se isso acontecer, você afundará no pior dos abismos que possa imaginar. Veja um exemplo magnífico de como Santa Teresinha confiava na infinita misericórdia de Deus, descrito em sua autobiografia História de uma Alma. Mesmo que eu tivesse na consciência todos os pecados que se possa cometer, iria, com um coração dilacerado pelo arrependimento, lançar-me nos braços de Jesus, pois sei quanto amo o filho pródigo que volta para ele. Não é porque Deus, na sua misericórdia, preservou minha alma do pecado mortal, que me elevo para ele pela confiança e pelo amor. Ninguém conseguiria amedrontar-me, pois sei como agir em relação ao seu amor e à sua misericórdia. Sei que toda essa profusão de ofensas se desfaria no piscar de olhos, como gota d'água num braseiro ardente. Conta-se na vida dos padres do deserto que um deles converteu uma pecadora pública, cujas desordens escandalizavam uma região inteira. Alcançada pela graça,
Essa pecadora seguiu o santo no deserto a fim de fazer uma rigorosa penitência. Quando na primeira noite da viagem, antes mesmo de chegar ao lugar do repouso, seus laços mortais foram arrebentados pela impetuosidade do seu arrependimento cheio de amor. E o solitário viu, no mesmo instante, sua alma ser levada pelos anjos ao seio de Deus. Eis um exemplo impressionante do que eu queria dizer, mas essas coisas não podem ser expressas. Entregue agora mesmo ao coração de Jesus, com toda a confiança, suas dificuldades e necessidades. E descanse, confiando que seu olhar amoroso está sobre cada uma das suas necessidades.